irmãos. Paz do Senhor, os jovens, Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna. Visto que tem os irmãos da sede da congregação que estão agora assistindo a nossa lição de número 10 e traz por título As Lutas dos Hebreus no Tempo de Conquista. Capítulos 10, 11 e 12 de Josué. Nós iniciaremos essa lição partindo então para a nossa introdução. Na nossa introdução, o autor ele coloca alguma questão a respeito de provação. O povo de Israel foi um povo que passou por várias provações e nós temos aqui que diferenciar o que significa provação e o que significa tentação, né? Porque há muita confusão, principalmente no meio evangélico, entre o que é provação e o que é tentação. Não vou sair do tema, não estou saindo do tema, eu estou apenas abrindo parênteses para que a gente possa entrar no pano de fundo histórico da nossa lição. Mas a palavra provação e a palavra tentação, elas não são sinônimas, né? A provação ela é efetuada, tem origem no próprio Deus. A tentação ela tem origem no nosso adversário, no diabo. Deus ele nos prova para quê? Para nos fortalecer. O diabo nos tenta para quê? Para nos enfraquecer. Deus nos prova para quê? Para tonificar as musculaturas de nossa alma. O diabo nos tenta para nos derrubar e nos destruir. Deus nos prova para nos treinar, para nos aperfeiçoar, para nos treinar para que a gente possa, para os grandes embates da vida. Isso é necessário para mim, para você, para cada um de nós. Todos nós necessitamos, todos nós precisamos da aprovação. A aprovação nos fortalece, a aprovação nos treina, a aprovação tonifica a musculatura de nossas almas. Já a tentação, que tem origem no adversário, é para nos enfraquecer, é para nos derrubar, é para nos destruir, é para nos corromper, para nos levar a uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, uma vida de transgressão, como consequência a morte espiritual. Então o autor da lição, ele deixa aqui, ele nos deixa claro que Israel foi provado. Israel, lá no capítulo 2 e no capítulo 3 de Deuteronômio, tem ali um embate para a conquista, a aprovação de Israel, para que Israel pudesse conquistar a Transjordânia, a parte oriental da terra prometida. E aí nós vemos que essa não foi a única aprovação daquele povo, essa não foi a única aprovação que Deus permitiu na vida daquele povo para que aquele povo pudesse ser fortalecido, para que aquele povo pudesse ser treinado. Na verdade, Deus é um Deus que nos prova diariamente, constantemente. A história da nossa vida é uma história de provação. Por que isso, pastor Samuel? Por que Deus ele vem nos provar? Justamente por aquilo que eu falei, para que a gente possa ser fortalecido, para que as musculaturas de nossa alma sejam tonificadas, para que nós possamos ser treinados, para que nós possamos, passando pelo processo divino, termos ali base, fundamento, para que a gente possa vencer na vida espiritual. Isso é diferente de ser tentado. A tentação, ela tem sempre o objetivo de destruir, sempre o objetivo de enfraquecer, sempre o objetivo de derrubar. Então, dito isso, a gente precisa entender o que o salmista ele vai dizer lá no Salmo 119, no verso 71. Diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Observe aí que a aflição aqui é no sentido de provação, é no sentido de ser fortalecida, no sentido de ser treinado. Nós não somos adeptos da teologia do sofrimento, de quanto pior, melhor, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que nós precisamos das provações
para que a gente possa sair daquela provação fortalecido. É por isso que você, jovem, por isso que eu, por isso que nós, como cristãos, somos provados, né? Para que assim saiamos daquela provação fortalecido. Israel está num cenário agora, saindo daquele contexto do capítulo 2 e 3 de Deuteronômio, que fala da conquista da Transjordânia. Israel agora sai daquele cenário para um cenário que vai suceder no capítulo 10 e no capítulo 11 especificamente, contra os reis do sul e contra os reis do norte. Nós vemos ali, na verdade, que aqueles reis do sul e aqueles reis do norte, eles se juntaram numa coalizão para que pudesse vencer o reino de Israel. E Israel agora, com essa aprovação de conquistar a Transjordânia, Israel agora vem em direção ao sul, né? E vindo em direção ao sul, naquela região da Palestina, Israel agora tinha um novo desafio. Israel agora tinha uma nova missão, que era a conquista daquela terra que foi juramentada. Se você abrir aí, por favor, se você puder pegar a sua Bíblia, abrir aí em Gênesis, no capítulo de número 15, especificamente os versículos 18, 19, 20 e 21, nós vamos observar que Deus ele faz um pacto com Abraão, ele faz uma aliança com Abraão. E dentre o pacto abraâmico, dentre a aliança abraâmica, nós temos também uma aliança chamada aliança palestínica. O que seria essa aliança palestínica? Eu te convidei a você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, do versículo 18 ao 21, porque é justamente essa descrição, é a descrição desse pacto que Deus faz com Abraão, para que ali pudesse mostrar essa aliança palestínica. O que é essa aliança palestínica? É a aliança territorial, é a herança que Deus havia dado ao seu povo, e essa aliança abarcaria uma grande extensão de terra, né? Abra aí Gênesis capítulo de número 15, versículo 18 ao 21, diz assim: Aquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gergazeu, e o Jebuseu. Observe, então, que Deus está dizendo que a descendência de Abrão, ou seja, os filhos de Isaque, a descendência de Isaque, o seu filho da promessa, a toda aquela descendência, aquelas pessoas, aquele povo, aquela terra, aquela faixa extensa de terra que vai desde olha aqui um pouquinho, só para os irmãos entenderem, que vai desde o rio aqui no Egito, né, o Nilo, essa parte, e vai pegando essa faixa de terra toda aqui, passando na região que hoje, né, abrange aqui a Arábia Saudita, que vai abrangendo aqui, logo aqui em cima, a parte do Iraque, e que vai chegando aqui à terra a qual Deus havia dado ao povo. Então, toda essa extensão, essa faixa de terra, essa extensão territorial é, na verdade, a promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. Então, nós vemos que há uma promessa da parte de Deus para este povo. Há uma promessa territorial, uma aliança que foi feita. Por isso que as pessoas que não conhecem o contexto bíblico, que não conhecem a história bíblica, as pessoas falam, às vezes, daquilo que não tem conhecimento. Por que há esse conflito nessa terra? Por que Israel não abre mão? Porque ele não tem direito? Ele chegou ali apenas em 1948 com uma resolução da ONU. Na verdade, Israel está ali numa minúscula, numa pequena faixa de terra, quando na verdade
a sua faixa territorial por direito, ela é extensa, ela é por demais extensa. E quem concedeu essa faixa territorial para Israel não foi uma autoridade terrena, não foi uma organização como a ONU. Quem concedeu essa extensa faixa territorial foi o próprio Deus, numa aliança chamada Aliança Palestínica que Deus havia feito a Abrão. E nós vemos ali, nós observamos, os irmãos conseguiram observar essa extensa faixa territorial. E aqui, né, com Moisés, com Josué, dando sequência às conquistas, a começar por Moisés, Josué agora ele sai daquela terra, sai da região onde ele já havia conquistado, ele se aloja em Gilgal, né, que foi uma espécie de quartel-general, para que dali ele pudesse então sair em direção aos outros territórios a qual Deus havia dado por herança. E o desafio agora era em direção ao sul. Consequentemente, posteriormente, melhor dizendo, ele estaria indo em direção ao norte. E indo em direção ao sul, Israel agora, sob o comando de Josué, ele teria que enfrentar uma coalizão de 5 reis. 5 reis que na verdade estava ali sendo chefiado por um outro rei, né? Que é o chamado Adonisedeque. Adonisedeque agora ele está ali naquela missão de colocar aqueles 4 reis juntamente com ele para que pudesse ir contra o exército de Israel. E quando a gente fala sobre essa grande coalizão, né, na verdade Adonisedeque ele ouviu falar dos feitos de Israel, na verdade dos feitos que Deus havia feito por intermédio de Israel. Então, aquele rei Adonisedeque, que era o rei de Jerusalém, ele ficou aterrorizado, ele ficou com temor, porque ele tinha ouvido falar da longa série de vitórias do povo de Israel. E por ouvir falar sobre isso, né, e também nós estudamos na lição passada da aliança do povo de Gibeon, os gibeonitas, com o povo de Israel, e aí aquele rei ficou muito mais preocupado, porque se a gente parar para observar, o sucesso de Israel, o sucesso da empreitada militar, da empreitada bélica de Israel, assustava os demais reis que estavam ali nas regiões, os reinados que estavam ao entorno daquela região, que Josué agora começava a desbravar e a vencer aqueles reis. Isso assustava os reis. Qual foi a estratégia de Adonisedeque? Qual foi a estratégia militar de Adonisedeque? Foi a estratégia de autopreservação. O que é isso, né? Temos um rei aqui, outro rei ali e os demais ali ao entorno, cada um com as suas diferenças culturais, cada um com as suas diferenças políticas, cada um com as suas preferências também. E nessa situação, aqueles reis, na verdade, eles não se toleravam, porque eles tinham as suas diferenças. Mas na tentativa de autopreservação, na tentativa de proteger aquele rei, aquele reinado, aquela localidade, aquele povo, Adonisedeque, então, ele envia mensageiros a esses demais reis. E quais eram esses reis? Adonisedeque, que é o cabeça ali, que vai ter essa estratégia, né? Adonisedeque, o nome significa meu senhor é retidão, né? Meu senhor é retidão. Alguns estudiosos acreditam que Adoni vem de uma divindade cananeia, mas enfim, né? O significado, né? Meu senhor Deus é retidão. Temos ali um outro rei chamado Roão, né? Que é o rei de Hebron. O significado do nome Roão significa elevado, exaltado. Nós temos um terceiro rei ali, que é Pirã,
Em outra referência vai chamar de Pirão, só que acho feio esse nome Pirão, né? Que aí você vai pensar em muqueca. Vamos deixar Pirão, vamos deixar Pirã mesmo, né? Pirã, rei de Jarmute, né? Que significa selvagem. O nome é bem sugestivo, né? Porque realmente era um rei terrível, mas eu acredito que perante o exército de Deus a selvageria desse rei ficou, né? Ficou sob, né? O domínio de Israel. Nós temos um outro rei ali chamado Jafia, o quarto rei, que é o rei de Laquis, que significa que ele faça brilhar, que ele, Deus, a divindade, faça brilhar. E nós temos ali o quinto rei, que é Debir, que é o rei de Eglon. Então, observe que essa coalizão, esses reis se juntam por saber da aliança que Gibeon havia feito com Israel. Claro, o logro, né, de Gibeon, o logro dos gibeonitas fez, né, eles foram espertos demais. Israel agora faz aquele pacto. E ao saber dessa aliança de Gibeon com Israel, prontamente esse rei se junta com esses outros 4 reis, formando ali uma coalizão, formando ali um exército de cinco reis juntamente com o seu exército, para que pudesse ali pelejar contra Gibeon, para que pudesse ali derrotar Gibeon, porque Gibeon estava aliançado com Israel. E uma vez que houve aquela aliança, aquele pacto, um pacto para o povo de Israel era considerado algo sagrado, algo inviolável, algo que não poderia ser quebrado. Uma vez que houve este pacto, uma vez que houve essa aliança, né, dentre os termos desse pacto, que não poderia ser quebrado, que não poderia ser violado, estava o fato de que, além de Gibeon não poder ser atacado por Israel, no pacto também tinha que Israel deveria, encorajar, melhor dizendo, proteger a nação de Gibeon. E uma vez que Josué ele ouve através do mensageiro de Gibeon que os reis, aqueles 5 reis, estavam ali de prontidão para pelejar contra Gibeon, Josué prontamente escolhe ali, chama os seus oficiais, todo o seu exército para ir ao encontro daquele rei de Gibeon que estava precisando de socorro para que aquela cidade pudesse ser protegida. Josué ele vai marchando até Gibeon. No versículo 8 do capítulo 10, nós temos ali algo que é essencial numa batalha, algo que é essencial em qualquer batalha, seja ela física, como foi aqui, do relato bíblico, quanto na vida espiritual. E o que é que acontece nesse versículo 8? A Bíblia diz que o Senhor fala a Josué, é algo que precisa estar na vida de qualquer comandante, de qualquer líder, o Deus Todo-Poderoso falar conosco. Josué ele jamais poderia ir para uma batalha, jamais poderia participar de qualquer luta se Deus não tivesse com ele. É como aquela palavra que Moisés disse há anos atrás: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos, nós não precisamos aqui, Senhor, de anjo, nós precisamos da tua presença conosco. Grosso modo dizendo, em outras palavras, Senhor, mais importa a tua presença do que a presença de anjo. Eu preciso que a sua presença esteja conosco para que nós possamos vencer as nossas lutas. E o falar de Deus aqui é um encorajamento, é um plus que Josué precisava. Na nossa vida não é diferente, fazendo aqui uma aplicação dessa passagem, a nossa vida não é diferente. Nós precisamos desse plus, nós precisamos desse encorajamento, nós precisamos de Deus falando conosco para que a gente possa vencer as nossas batalhas, para que no campo de batalha eu e você possamos sair dali vitoriosos, porque muitas são as aflições do justo, já dizia o salmista, mas o Senhor livra de todas. E para que a gente possa vencer as nossas batalhas, nós precisamos, antes de sairmos para a batalha, nós precisamos de Deus
falando conosco para que venha nos encorajar. Então, no versículo 8 do capítulo 10, Deus fala com Josué, e ao falar com Josué, Josué se sente vigorado, né? Se sente revigorado, ele se sente, na verdade, ali fortalecido, encorajado, para que ele pudesse ir ao encontro de Gibeon e ir de encontro àquela coalizão, aqueles 5 reis que estavam ali vindo de encontro a Gibeon. E o interessante é que Josué e o seu exército, eles estavam ali em Gilgal. Gilgal distava de Gibeon aproximadamente 40 quilômetros. Para que Israel pudesse sair de Gilgal e chegar a Gibeon, que era uma rota extremamente difícil, que incluía subidas, né? Israel ele precisava desbravar durante toda a noite para que pudesse chegar num tempo adequado para que pudesse socorrer o povo de Gibeon. Agora imagine você, nós fazendo parte de um exército a qual nós temos que sair em um determinado local, 40 quilômetros aproximadamente daqui de Vitória a um pouco menos que Domingos Martins. Saindo, nós não estamos indo de veículo, nós não estamos indo de ônibus, nós não estamos indo de avião, nós estamos indo de cavalos, carros e cavalos, né? Eu não sei aqui quantos quilômetros chega um cavalo, mas 40 quilômetros é fadigante, né? Para a gente chegar a Domingos Martins de carro, a gente já leva né, algumas horinhas, acho que 1 hora, 2 horas, não sei. Imagine de cavalo, né? Imagine a cavalo, né? Então o povo sai de Gilgal, Josué e o seu exército sai de Gilgal e para percorrer 40 quilômetros até chegar a Gibeon. Então imagine você saindo de um lugar, indo para o outro, você fazendo parte de um exército, você vai chegar ali quebrado, né? A palavra comum. Nós vamos sair dali, chegar ali quebrado. Então, segundo os historiadores, a jornada, o trajeto foi subindo o tempo todo. Então o exército deve ter chegado ali fadigado. Mas assim, a vitória foi uma vitória espantosa, porque além do povo de Israel estar ali com seu exército, mais um exército que já estava fadigado pelo trajeto, nós vemos a intervenção divina. Deus havia encorajado Josué anteriormente para que ele pudesse de fato conquistar, para que ele pudesse de fato ter a certeza que haveria a intervenção de Deus ali, juntamente do povo de Israel. E o que acontece? Além das espadas do exército de Israel, o povo ali contou com as saraivadas, né? Com a ajuda vinda do céu para que aquele povo pudesse realmente vencer aquele exército que estava indo contra Gibeon. Então, olha que interessante. O pacto, a aliança que Josué estabeleceu com o povo de Gibeon, com o rei de Gibeon, com a nação de Gibeon, com os gibeonitas, proporcionou àquele povo uma proteção que incluía a proteção de Israel e automaticamente a proteção do próprio Deus. É como se aquele povo pudesse ser enxertado, né, ao povo de Israel, e toda aquela promessa de preservação de Israel estava agora revestida sobre Gibeon. É claro que aquele pacto foi consequência de um logro, de um engano, né? Mas uma vez que Israel estabelece um pacto, uma aliança, aquilo era considerado inviolável, algo que não poderia ser quebrado. Abrindo parênteses aqui, oxalá que também nós, como cristãos, também fôssemos assim, que os nossos pactos, que as nossas alianças, que as nossas promessas, elas realmente sejam promessas que a gente venha cumprir, né? Que a gente, ao falar com Deus algo, a gente de fato possa cumprir com as nossas promessas, com os nossos pactos estabelecidos, com as nossas alianças estabelecidas. É por isso que o cristão, o seu falar, ele tem que ser sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Deus não se agrada quando nós estabelecemos uma aliança
seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito trabalhista, né? Enfim, nas várias áreas a gente precisa ser leal àquilo que a gente estabelece, leal à nossa palavra, que a palavra que sai da nossa boca, ela realmente venha servir para cumprir com aquelas alianças, cumprir com aquelas promessas que nós fazemos. Interessante que ao começar essa guerra, Israel com seu exército, os 5 reis, ali nós vemos que na verdade Deus ele entrou em ação. E o dia estava ficando curto para que a vitória pudesse chegar. Então, nós estávamos quase no pôr do sol. Josué ele faz um clamor e pede para que o sol pudesse parar, a lua pudesse, parar. E nós vemos ali no versículo 12 o dia longo de Josué, o dia longo na história daquele povo, né? E justamente era o tempo que Josué precisava para que ele pudesse ter a vitória por completo, né? E Deus ali, ele interveio na astronomia. E a intervenção de Deus na astronomia é algo fantástico. Nós lemos ali de uma forma usual, de uma forma comum, de uma forma popular, que o Sol e a Lua parou, né? E interessante que Sol e Lua era uma das principais divindades do povo cananeu, do povo amorreu. E Deus justamente ele vai interferir nesse processo, né, de translação e de rotação. Nós bem sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol. Ao girar em torno do Sol, acontece o processo de translação, ou seja, a Terra girando em torno do Sol vai proporcionar, vai resultar daí os anos. Mas além da Terra girar em torno do Sol, a Terra gira em torno de si mesma, no seu próprio eixo, que é o processo de rotação. E que vai resultar disso aí, né, os dias, né, o dia de 24 horas. Então, nesse processo de rotação e de translação, o processo de rotação girando em torno do seu próprio eixo e translação girando em torno do Sol, nós bem sabemos que o que parou aí não foi a Lua, não foi o Sol. O que parou, na verdade, foi a Terra, desse processo de rotação e translação, né? E consequente a isso, nós vemos ali que o dia se alongou, e ao dia se alongar, foi o suficiente para que Josué pudesse vencer todo aquele povo. Mas observe, irmãos, observe, jovens, que na verdade Josué não estava fazendo nada mais do que repelindo uma injusta agressão, né? Porque sob o prisma da diplomacia, sob o prisma da justiça divina, Josué, juntamente com seu exército, e ali também, juntamente com o exército de Gibeon, eles estavam ali, na verdade, reagindo a uma injusta agressão. E, na verdade, também para que pudesse ali cumprir com aquilo que Deus havia estabelecido na aliança palestínica. Então, observe que Deus ele intervém de uma forma tão maravilhosa que ali é subjugado as divindades cananeias, a divindade do Sol e da Lua, porque a intervenção de Deus foi mencionada a respeito de Josué, pede ali para que haja essa intervenção divina. E às vezes alguns críticos vão dizer assim, mas Josué está um erro bíblico ali, Josué falou que o Sol e a Lua ia parar, né? E o que na verdade parou foi a própria Terra no seu processo ali de rotação e translação. Nós sabemos isso, só que a Bíblia não está preocupada nem mesmo em provar a existência de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros, né? Bíblia, né? Ela vem de biblos, né? Que é uma junção de vários livros que vai compor esse compêndio, essa junção de vários livros que vai formar a Bíblia, né? Então, na verdade, a Bíblia não está preocupada em provar a existência divina. E a Bíblia é o registro usual, comum,
da linguagem popular, da linguagem do povo, da história do povo. A preocupação bíblica aqui é ter o registro, porque Josué, ao falar ali, ele fala num sentido comum, ele fala num sentido popular, ele fala de acordo com o conhecimento astronômico disponível da época. Então, na época, você não ia ver Josué falar de telescópio, você não ia ver Josué falar de astronomia, você não ia ver Josué falando de sistema solar, você não ia ver Josué falando de processo de translação e processo de rotação, você não ia ver Josué falando nada acerca de conhecimento astronômico, da física, etc., né? Do que nós temos atualmente. Josué está falando do conhecimento astronômico disponível da época. E era justamente isso, né? O povo ali falava a linguagem comum, falava a linguagem popular. E a Bíblia está carregada deste exemplo de linguagem comum, de linguagem popular. Então, a Bíblia ela não está preocupada ali em querer trazer o conhecimento que vai vir posteriormente. A Bíblia está preocupada em colocar os fatos como eles eram naquela época, né? A nossa vida serve aqui de uma aplicação para a nossa vida, a nossa palavra, o nosso pacto, ele precisa ser fiel, nossa palavra precisa ser uma palavra fidedigna, né? Aquilo que nós falarmos tem que ser, né, de fato o que nós falamos, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, né? Então, uma vez que esses soldados, juntamente com Josué, marcham em direção a Gibeon, e aí numa distância de aproximadamente 40 quilômetros, aquele exército chega ali realmente fadigado, mas fadigado e encorajado, porque Deus estaria com aquele povo, né? E essa marcha foi feita de uma forma com que aquele povo chegou a tempo, aquele exército chegou a tempo naquela região para que pudesse ali realmente estar pelejando em prol do povo de Gibeon e ali eles conquistar a vitória. E o interessante é que essa perseguição àqueles 5 reis, ela se propagou, porque uma vez que Israel sai de Gilgal, que era uma espécie de quartel-general, caminha ou cavalga, né, com os carros e os cavalos por cerca de 40 quilômetros, mas isso não parou aqui, né, de Gilgal a Gibeon. Isso se estendeu, segundo os historiadores, por mais 48 quilômetros, ou seja, se você pegar de Gilgal a Gibeon 40 quilômetros e de Gibeon a mais 48 quilômetros, porque aquele exército daqueles 5 reis começaram a fugir, começaram a sair de frente, sair daquela empreitada, daquela guerra. Isso nós precisamos observar que de 40 quilômetros se estendeu para 88 quilômetros. É como se nós saíssemos daqui em direção a Domingos Martins, mas ali a gente estendia um pouco mais até Piúma, né? Então, olha só como que eram as guerras, como que eram as empreitadas do povo de Deus. E tudo isso sob a autorização divina. E tudo isso sob a chancela divina. E tudo isso sob a orientação de Deus, o encorajamento de Deus. Então, e uma vez que essa peleja, essa guerra, ela se estende, o dia ele passa a ficar curto, né? O dia passa a ficar curto. E se o dia passa a ficar curto, Josué precisava de mais tempo, porque uma guerra realizada à noite é tudo mais difícil, é escuro, né? Precisava de tochas. Então Josué precisava da claridade, Josué precisava da luz solar, Josué precisava que Deus pudesse intervir na astronomia. E só abrindo parênteses aqui, observe os 5 reis contra Israel e o seu aliado ali. Parece que a história se repete com o passar dos anos. Nós vamos ver também, quando você estuda história, nós vamos ver ali Israel pelejando contra uma outra coalizão ali, se eu não me engano, acho que é a Guerra dos 6 Dias, né? Onde
Israel ele vai sair vencedor contra vários países que vão tentar tomar o território de Israel. Parece que a história se repete, né? Aquilo já aconteceu no passado, vários reis se juntando, vários governos se juntando, várias monarquias se juntando para vencer o povo de Israel. Mas Deus, ele sempre intervém a favor do seu povo. Então, naquela peleja precisava da claridade solar, precisava do dia ali estendido para que Josué pudesse de fato vencer aquele povo, vencer aquele exército, porque Josué saiu de Gilgal e foi agora se estendendo a 88 quilômetros. É muito chão, é muita terra, e de fato Josué precisava que esse dia pudesse ser estendido. E aí o que acontece? Um milagre da parte de Deus acontece. E qual foi o milagre? O milagre é que o processo de rotação e translação foi interrompido. O processo de rotação, ou seja, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, né? Que vai dar origem às 24 horas, né? Alguns minutos, que vai dar origem aos dias, né? E o processo de translação, que é a Terra girando em torno do Sol, né? A Terra girando em torno do Sol, que vai acontecer aí os anos, que vai dar origem aos anos. O que Deus faz, então, é que todo esse processo que nós estudamos na geografia, todo esse processo ele é interrompido. E o poder de Deus é estabelecido aí, e o dia ele passa a ficar longo, o dia ele fica um pouco maior, né? De modo que Josué e todo o seu exército pudesse ali vencer aqueles reis. Então nós vemos ali que a vitória foi grande, a matança ali foi grande, porque a ordem de Deus, se você for observar, abra sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 2, vai dizer assim, deixa eu ler aqui: todas as coisas vivas, homens, mulheres, crianças e animais, deviam ser aniquiladas. Nenhuma presa de guerra podia ser levada. As cidades deviam ser queimadas como um holocausto para Yahvé. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Essa era a ordem, essa daqui é a chamada Guerra Santa, onde, na verdade, a lei de Deus era para que aquele povo todo pudesse ser exterminado. É claro que na história de Josué nós vemos aqui um equívoco. Qual foi o equívoco? A aliança, o pacto feito com Gibeon, por conta de um logro, por conta de um engano, né? Qual era a ordem de Deus? Não farás aliança com ela. Qual era a ordem de Deus? Todo mundo vai morrer. Homens, mulheres, crianças, animais não podiam ficar vivos. Todos teriam que ser aniquilados. E as cidades deveriam ser queimadas como holocausto para Yahvé. A gente olha assim, algo meio que espantoso, né? Algo meio que estranho. Mas hoje nós vemos o povo de Israel encurralado numa minúscula faixa territorial, toda a sua terra que foi dada por herança, nas mãos, aqui não quero aqui incentivar a xenofobia, né, que é a aversão ao estrangeiro, mas por conta de um erro no passado, por conta de uma desobediência ou uma obediência parcial, nós vemos sérias consequências no Oriente Médio. Temos sérias consequências de um povo que é um povo que não quer paz, um povo que não quer aliança, é um povo que quer realmente aniquilar. O ódio do Irã para com Israel é evidente, fica evidente nas reportagens, fica evidente nas falas, né? Porque a intenção do Irã é extirpar, acabar com a história de Israel. Mas Deus é um Deus que tem protegido o povo de Israel. É um povo que rejeitou o Messias, mas que a promessa ainda está de pé.
O remanescente de Israel há de se converter no final da grande tribulação e, de fato, eles vão reconhecer que aquele Jesus que foi crucificado foi o Jesus Cristo, a qual era o Messias enviado por Deus para resgate do povo. Eles vão olhar Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras, vão ver as suas mãos furadas e vão perguntar: que sinais são esses em tuas mãos? E aí Jesus vai dizer: esses sinais são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Eles vão chorar, eles vão prantear e eles vão se converter. Mas isso é um fato apocalíptico, é um fato que pertence ao estudo da escatologia e já é um outro fato. Nós só abrimos isso aqui para a gente dizer que Deus, ele é um Deus que sela os seus pactos, sela as suas alianças. Ele é um Deus que, quando ele fala, ele não volta atrás. Céus e terras passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E Deus falou lá em Gênesis, que nós lemos lá no início, aquela aliança palestínica. Deus fez uma aliança, sua palavra não pode cair por terra. O diabo faz de tudo para que isso não suceda, para que isso não aconteça. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre cabalmente. E a palavra de Deus acerca dessa aliança, dessa faixa, grande faixa territorial, dada em herança a Israel, ela vai ser cumprida cabalmente, né? Quando nós vamos ver no reino milenial essa faixa territorial ali, o próprio Senhor ali em Jerusalém, assentado sobre o trono, naquele templo, ali reinando durante 1000 anos, e de fato essa aliança palestínica sendo cumprida cabalmente. Mas isso é um fato posterior, é um fato que podemos estudar mais à frente na escatologia. Mas de fato é que Deus, ele não quebra a sua aliança. Então aquela terra é por herança, é herança do povo de Israel. Aquela terra de fato é para o povo de Israel. Então o que acontece ali, voltando para a história? Acontece que o dia é alongado. E aí alguns críticos vão dizer que na verdade, tem um erro bíblico, porque o que parou não foi o sol, não foi a lua. Meu amigo, meu irmão, na verdade não há um erro. O que existe aqui é uma linguagem usual. O que existe aqui é uma linguagem comum. O que existe aqui é uma linguagem popular. Por quê? Por que isso? Porque a Bíblia ela não está preocupada em querer, primeiro, provar a existência de Deus, né? Porque a Bíblia é um livro de fé, né? Visto que com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Nós, na verdade, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Então a Bíblia é um livro de fé. Você não vai ver de Gênesis a Apocalipse a Bíblia se preocupando em querer provar a existência de Deus, né? Nós vemos Deus agindo na história, é o fio condutor dessa história. Então a linguagem que Josué faz aqui é a linguagem do conhecimento da astronomia disponível da época. E a astronomia disponível da época é que quem parava era o Sol, quem parava era a Lua. Então, o fato aqui não deve ser, a gente não pode se ater à linguagem usual comum e popular de Josué. Nós temos que nos ater aqui ao fato miraculoso. É que Deus fez parar o processo de translação e de rotação da Terra, né? Se nós falarmos uma linguagem comum, isso aqui o que a gente precisa importar não é com isso, a gente precisa se importar com milagre. É como se hoje Deus levantasse uma pessoa, né, comum, vamos colocar uma pessoa rural, que tem uma linguagem limitada, que não tem a norma culta do português, mas que fala, ao invés de falar bicicleta, fala bicicleta, ao invés de falar agulha, fala agulha, ao invés, né, de usar as palavras rebuscadas do português, ele vai usar uma linguagem usual, uma linguagem popular. E aí, se o cânon tivesse aberto e Deus quisesse fazer isso, aquele registro daquela fala, daquele irmão que vai ser usado para que um milagre aconteça, fosse ali
lançado numa escritura e colocado ali. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas está errado, aqui a Bíblia está errada, está falando bicicleta, está falando agulha. Na verdade, o registro da Bíblia é o registro do que o povo falava, do que o povo comentava no dia a dia. E aquele registro foi inserido ali. O que na verdade, inspirado é aquele registro. O que na verdade, que a gente precisa ter é no fato do milagre ter acontecido e não na linguagem comum, na linguagem usual, na linguagem popular. Então, na verdade, Josué está usando uma linguagem comum, uma linguagem da astronomia disponível da época. Isso também acontece em outros livros da Bíblia. Se você for, por exemplo, lá em Apocalipse, você vai ver essa linguagem. João, ele, ao escrever aquilo que ele viu, né, aquilo que foi dado em visão para ele, ele começa a descrever muitos fatos, muitas coisas que ele viu, mas ele não sabia do que se tratava, né? Talvez ali João pudesse ter visto tanque de guerra e para interpretar tanque de guerra ele falou que subia fumaça, né? Subia vapor. Ele poderia decifrar como um escorpião com a sua cauda, querendo ali, vendo os tanques de guerra com aquela parte, né, estendida, ele achava que se tratava de um escorpião, mas na verdade estava se tratando de um tanque de guerra. E qual é a linguagem que João usa? Ele vai usar a linguagem comum, a linguagem do seu tempo, né? A sua limitação àquilo que ele conhecia na época, mas a inspiração, o relato em si, tem ali uma interpretação. A exegese, a hermenêutica bíblica, ela vai nos deixar, sim, de fato ali a essência, que a essência, hoje nós temos vários estudos, vários livros falando, relatando, interpretando o que aquilo ali na verdade quer dizer. Então, a Bíblia está carregada dessa linguagem usual, dessa linguagem comum, dessa linguagem popular. Deixa eu ver aqui, tem aqui um comentário. Muitas dessas cidades destruídas tinham práticas terríveis, desde sacrifícios de crianças e outras práticas não agradavam a Deus. De fato, Diácono João Henrique comenta aqui, de fato, né? Além disso, né, nós temos lá a Deuteronômio capítulo 7, versículo 2, Deus disse que era para exterminar, porque era um povo de coração duro, um povo que se voltava para as práticas pagãs, né? Essa prática de sacrificar criança, as crianças eram sacrificadas ao Deus chamado Deus Moloque. Moloque. É por isso que hoje nós temos a palavra moleque, né? As pessoas ficam chamando as crianças de moleque. Vem cá, seu moleque. Moleque é uma derivação que é oriunda de Moloque. Moloque era uma divindade cananeia, uma divindade dos amorreus. Então, nós vemos aí que essas práticas existiam de fato, né? Essas práticas existiam de fato. Aí uma pergunta ou uma fala, não sei, deixa eu ver aqui. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Isso, obrigado, cooperador Cauli. É justamente isso, né, que nós falamos aqui. As promessas de Deus estão de pé, né? E Deus não volta atrás da sua aliança, do seu pacto. Aquilo que ele falou lá em Gênesis, de fato vai se cumprir. E a conversão desse povo, que Deus não desiste do seu povo, vai de fato acontecer neste momento, vai de fato acontecer, né, no remanescente de Israel, no final da grande tribulação, que Israel vai saber que de fato aquele que vai descer sobre o Monte das Oliveiras era Jesus Cristo, a qual eles haviam desprezado. Olha, irmãos, é algo maravilhoso, algo significativo. E além do mais desse dia ter parado, Josué ter usado o sol parar, a lua parar, na verdade sol e lua eram duas das principais divindades dos cananeus, dos amorreus. Irmãos, Deus sempre vai usar aqui coisas. Isso aconteceu lá no Egito, vocês lembram? Vocês lembram das pragas? Deus vai usar
várias daquelas pragas ali, porque várias daquelas pragas significavam os deuses do Egito, né? Os egípcios cultuavam várias divindades, sapo, mosca, boi, etc, né? E Deus vai utilizar justamente aquelas coisas, aqueles elementos para que pudesse ali interferir no povo do Egito, né? Castigar o povo do Egito. Então é como se Deus estivesse falando assim, olha, isso aí não é sua divindade, isso aí não é. Na verdade, isso aí está sob o meu controle, está sob a minha chancela. Eu faço como quero, do jeito que quero. Então eu tenho controle de tudo isso. Para que vocês possam saber, agora eu vou enviar uma praga aí para vocês aí, a praga das rãs. Vocês vão saber que rã não é um deus. Vocês vão saber que essas rãs, elas sim são orientadas. Ela, quando há uma determinação divina, ela segue a determinação divina. Então, aqui também, com Josué, Deus estava dizendo para aqueles reis, olha, quem é o Deus de vocês? Para que vocês saibam que só existe um Deus. É esse Deus que vai fazer com que esse processo de translação e rotação venha acontecer. Eu vou aqui, e aí Josué, numa linguagem comum e usual, vai parar sol, vai se deter lua. E aí acontece de fato, para que eles pudessem ver que quem é o único Deus é o Deus de Israel, o Deus que faz todas as coisas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Então, o que acontece aqui, irmãos? O que acontece é que houve aqui uma reação, uma injusta agressão. Por qual era a injusta agressão? Aquele rei Adonisedeque, rei de Jerusalém, e aqueles demais reis, completando os 5 reis, eles estavam nas suas regiões, eles deveriam ficar nas suas regiões, apesar de que Israel estava avançando, mas eles não tinham que querer ameaçar o povo de Gibeon. E ao fazer isso, eles estavam ali, do ponto de vista da diplomacia e do padrão da justiça divina, chancelando também para que Israel pudesse vir ao encontro de Gibeon e ali estar esmagando, triturando, né, avançando com o exército contra aquele povo, para que aquele povo pudesse de fato saber que Deus era um Deus que pelejava em prol do seu povo. Então, nós temos aqui o desfecho dessa parte dos reinos do sul. Como se não bastasse isso, como se não bastasse esse dia longo, nós fechamos aqui o capítulo 10, Josué com seu exército vence aqueles reis. Nós temos ali a história de que aqueles reis, para que pudesse ali simbolizar o poderio bélico de Israel, aquele povo ali, na verdade, eles estavam ali sendo colocados pedras sobre eles, né? Para que todos pudessem ver. Ou seja, um rei, naquela época, ele deveria ter honra, né? Então, até mesmo no sepultamento de um rei deveria ter honra. E um rei deveria ser sepultado dignamente. E o que foi feito? Pedras sobre aqueles reis, para que todos pudessem ficar aterrorizados. Mas isso, antes mesmo, eles foram torturados, né? Eles foram ali, na verdade, tem um fato que é narrado que eles foram para uma caverna, e naquela caverna foi determinado para que colocasse grandes pedras ali, e depois ali foi retirada aquelas pedras, e aqueles reis, eles tiveram ali um grande castigo, foram, né, sim, maltratados, foram ali, entraram debaixo da chibata de Israel, e depois deste fato, segundo contam os historiadores, os corpos daqueles reis ficaram expostos às intempéries do dia, né? As intempéries daquela região, e depois ali o sepultamento deles foi dessa forma, colocar os corpos e pedras em cima daqueles corpos. Então, algo assim para aterrorizar os demais povos, né? Porque Israel agora, uma vez conquistando os reinos do sul, e aí você vai observar aqui que o que eu estou falando, na verdade, Israel agora, ele passa nessa região aqui,
ele passa a conquistar estes reinos do sul, né? Depois do Mar Morto. Observe que ele sai de Gilgal e vai agora para essa região, né? Vai passando aqui. Acho que para vocês aí fica meio complicado de ver. Mas, enfim, uma vez que Israel vence esses reis do sul, essa coalizão, Israel agora passa a avançar em direção ao norte. E em direção ao norte, nós vemos ali no capítulo 11, que vai narrar como Israel conquistou a parte norte dessa terra prometida. Porque ali também, vários reis do norte, eles ficaram abalados diante da história, da notícia rápida da conquista de Canaã. Eles também estavam aterrorizados porque Israel conquistou a Transjordânia, a parte oriental, e estava avançando para a parte ocidental. E já havia relatos da vitória de Israel sobre Adonisedeque, sobre Pirã, sobre aquela coalizão, aqueles 5 reis dos reinos do sul. E aí, Jabim, que é rei de Hazor, ele agora, na verdade, também ele passa a fazer aliança com Jobabe, rei de Madom, e também com os reis que a Bíblia não menciona os nomes, de Sihon e Aquisaf, os reis da região montanhosa, dentre outros, né? Nós vamos ver que um pouco mais acima também, nós vamos ver que ali estão os filhos de Anak, né? Os gigantes que também Israel, lá no relato lá dos espias, né? Esses gigantes aterrorizaram muitos dos espias, mas na verdade aqui com Josué, com Deus na frente, Josué vai em frente nessa batalha. Então, passando isso, nós vamos ver então uma outra coalizão. Nós vamos ver outros reis se juntando para que pudesse vencer ali o povo de Israel. Então, quando esse povo ele faz essa aliança, né, juntamente com os outros reis, é importante a gente falar que aqui não é uma aliança onde aqueles reis se amavam mutuamente, onde aqueles reis gostavam dos outros, né? Um rei visitava o outro para tomar um café da manhã, um café da tarde, almoçar com eles, não. Porque na verdade a única coisa que eles compartilhavam, né, era a má vontade uns dos outros. Isso aí eles compartilhavam, porque eles desconfiavam uns dos outros. E ao desconfiar uns dos outros, esse tipo de amizade que é alicerçada sobre o temor é totalmente isento de lealdade, de forma que não vai perdurar por muito tempo. O que eles estavam fazendo também, aqueles reis do norte, eles estavam ali se aliançando justamente para também uma estratégia de autopreservação. Era como se um rolo compressor tivesse vindo em direção a eles. E eles dissessem assim, nós vamos nos juntar. Nós temos as nossas diferenças. Eu não vou com a cara de Jobabe. Jobabe não vai com a cara de Jabim. Jabim não vai com a cara do rei de Sinrom. O rei de Sinrom não vai com a cara do rei de Aquisaf. O rei de Aquisaf detesta os reis da região montanhosa. Os reis da região montanhosa detestam o rei ali dos filhos de Anak, que estão ali naquela parte um pouco mais acima, e por aí vai. Mas eles viram que eles tinham que ter algo em comum. E o que eles precisavam de ter em comum agora é essa aliança de autopreservação. E essa aliança de autopreservação, na verdade, é o que precisava ser fundida. E segundo Flávio Joséfo, ali, a aliança ali, combinada com aqueles reis, era de aproximadamente 300 mil homens. 300 mil homens, 10 mil cavalos e 30 mil carros. Ou seja, quando a Bíblia diz que aquele exército era como a areia da praia, é claro que nós temos aqui uma expressão proverbial, uma expressão que vai denotar aqui que qualquer homem, quando visse aquele número, ia desistir de contar, né? Então, para aproximadamente 300 mil homens. E qual era a intenção de Jabim com aquela aliança com aqueles reis, com aquele número, né, de exército e vindo contra Israel, né, parado ali esperando Israel? É para que Israel pudesse ficar amedrontado, é para que Israel pudesse ficar de fato atemorizado. E no versículo 6
do capítulo 11 de Josué, uma vez mais, o que acontece? Uma vez mais, Deus exorta Josué, falando para Josué que a vitória era do povo de Deus. Olha, irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Deus, ele não nos deixa sozinho nas batalhas. Deus, ele não nos abandona nas batalhas. E uma vez mais, Deus aqui estabeleceu aliança e disse que seria com aquele povo. É claro que aqui nós não temos mais detalhes como nós tivemos detalhes no capítulo 10. Mas o que nós temos aqui é que Josué, ele veio rapidamente, né? A estratégia militar de Josué era fantástica. E Josué, ele chega ali, né? É como se fosse de surpresa, né? É um ataque surpresa contra aquele povo, esmaga aquela coalizão, novamente destrói todo aquele povo. Agora, uma coisa é preciso ser falado de falha do povo de Josué, né? Que qual era a fala de Deuteronômio capítulo 7, versículo 12? Que deveria destruir todos, que não deveria fazer aliança, que não deveria tomar, né, deixar aquele povo vivo, né? E tem também a respeito dos despojos também. Então, mas só que Israel fala em alguns termos dessa palavra de Deuteronômio capítulo 7, versículo 2. E é justamente aí o fato da aliança, né? Que por conta de um logro, por conta de um engano, Israel fez aliança com os gibeonitas. Mas de fato aqui, o que a gente precisa se ater é que nós temos aqui o desfecho também da vitória contra este povo. O capítulo 12, na verdade, é como se fosse uma conclusão, né? Um sumário geral dos acontecimentos, né? Que vai contar desde lá da conquista oriental, da Transjordânia, no capítulo 2 e 3 de Deuteronômio, vai contar sobre o que já foi nos apresentado no capítulo 10 da conquista dos reinos do sul, e também vai nos fornecer um catálogo detalhado desses reis cananeus que foram derrotados pelas tropas de Israel. Se nós formos observar, no final de tudo isso, foi aproximadamente 31 reis no total que foram derrotados, e a vitória ali, na verdade, foi do povo de Deus. Então, o autor sagrado aqui, ele traz um desfecho, acabando de completar a sua lista, e vai nos informar que essas 31 cidades foram tomadas primeiramente por intervenção divina, cada qual com seu rei, e ali os filhos de Israel tiveram êxito. Agora, um fato é importante ser destacado aqui. Vai ter um versículo na palavra de Deus, se eu não me engano, que é o capítulo 13, o versículo 1 e 2, que vai dizer que Josué já era idoso e ainda muita terra não foi conquistada. Alguns historiadores vão dizer que o fato de Josué não ter conquistado outras terras mais que era dada por Deus por herança, é porque, na verdade, Israel, ao estabelecer vários locais, deixava uma determinada tribo ali, ou algumas tribos ali, como Ruben, Gad, a meia tribo de Manassés, lá na Transjordânia, para que aquelas tribos pudessem continuar conquistando as demais terras, né? Alguns historiadores seguem essa linha, alguns teólogos seguem essa linha, mas alguns, de fato, vão dizer que Josué, ele deixou a desejar neste ponto, porque a Bíblia ela vai dizer que Josué agora já chega à sua fase idosa e muita terra ainda ficou por ser conquistada. Talvez uma baixa ali, talvez ali um momento de depressão, talvez ali algum momento em que deixou ele cabisbaixo, né? Como alguma das outras vezes, e ali que veio Deus falando com ele para que ele pudesse levantar, ficar de pé e ir na batalha. Mas de fato, muita terra ainda ficou por ser conquistada. Mas a essência aqui deste capítulo 10, do capítulo 11 e o sumário aqui do catálogo de vitórias do povo de Israel, nós temos aqui, então, fazendo esse desfecho, uma totalidade de 31 reinados ali conquistado
pelo povo de Israel sob o comando de Josué. Já são 10h20, eu quero então encerrar. De repente alguma coisa poderia ser perguntada, não sei, não vi perguntas aqui. Eu vi apenas aqui 2 colaborações de Cauli e João Henrique, mas eu quero aqui, se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, vamos lá, 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto para fazer a pergunta, e nós vamos fazer aqui o desfecho, vamos encerrar a nossa lição fazendo uma oração. Tem pergunta? Não tem? Né? Nós vamos então orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa lição que foi muito preciosa, conhecimento histórico, mas também conhecimento do que Deus faz por conta de uma aliança estabelecida com seu povo. Deus fez uma aliança conosco, irmão. Somos igreja do Senhor. E essa aliança envolve uma herança eterna. E nada pode tirar essa aliança de nós. O diabo, ele tenta diuturnamente para que a gente possa desistir dessa aliança. Mas Deus está nos provando. E a provação de Deus é para nos fortalecer, é para nos treinar, é para que possa, aquilo que eu disse inicialmente, para que a gente possa, na verdade, nesse treinamento de Deus, na verdade, nesse intensivo de Deus, nós sairmos dali com a musculatura da nossa alma tonificada e que a gente possa assim conquistar a vitória da parte do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa reunião que o Senhor nos concedeu, orando ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Muito obrigado, Senhor, por essa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa abençoar cada jovem. Ó Deus, cada um, Senhor, meu Pai, que nos furtou do compromisso de estar, ó Deus, estudando essa lição. Abençoa o teu filho, a tua filha, que as tuas mãos poderosas sejam sobre nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, de todo perigo. Abençoa, Senhor, meu Pai. Ó Deus, a juventude aqui da sede, a juventude ali da congregação, todos, Senhor, que estão nessa sintonia para estudar a tua palavra. Que a bênção do Senhor seja conosco. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo, restante de domingo para todos e logo mais um culto de adoração em nome do Senhor. Obrigado pela participação. Deus em Cristo nos abençoe.